Desde os primeiros capítulos da Bíblia, uma figura enigmática desperta questionamentos: a serpente do Jardim do Éden. A maioria das pessoas conhece essa história. O relato de como Adão e Eva foram enganados e acabaram desobedecendo a Deus. Mas será que já paramos para analisar se há algo mais profundo por trás desse evento? E se a serpente fosse mais do que apenas um réptil falante? E se o texto original da Bíblia revelasse segredos surpreendentes sobre essa entidade? Em muitas representações populares, a serpente é vista como apenas um animal astuto que Satanás usou para enganar Eva. Mas uma análise mais cuidadosa do hebraico bíblico revela algo muito mais intrigante. Ao longo desta narrativa, vamos explorar passagens que mostram que essa serpente pode ter sido mais do que aparentava. Quem ou o que realmente falou com Eva? Qual era sua real aparência? Por que sua presença no Éden foi tão impactante? Prepare-se, porque o que você descobrirá pode mudar completamente a forma como você entende esse episódio crucial da Bíblia. E mais do que isso, pode revelar verdades espirituais que ainda afetam o mundo hoje. O relato de Gênesis 3 apresenta a serpente de forma intrigante. O texto diz que ela era mais astuta que todos os animais do campo. Gênesis 3:1. Mas uma análise do hebraico nos mostra que essa criatura pode não ser apenas um simples animal. A palavra hebraica usada para serpente é nachash. Esse termo tem múltiplos significados. Pode se referir a uma cobra literal, mas também pode significar encantador ou aquele que brilha. Isso nos leva a considerar que Eva pode não ter visto apenas um réptil rastejante, mas algo muito mais impressionante. Outro detalhe interessante é que Eva não pareceu surpresa ao ouvir a serpente falar. Se fosse apenas um animal, não seria natural que ela se assustasse? Isso sugere que a entidade que falou com ela tinha uma forma diferente, talvez uma aparência celestial. Alguns estudiosos acreditam que a serpente era, na verdade, uma manifestação de um ser espiritual poderoso e corrompido. Alguém que desejava desafiar Deus desde os tempos primordiais. Essa interpretação se conecta a outras passagens da Bíblia, que descrevem Satanás como um ser deslumbrante antes de sua queda. Em Ezequiel 28, 13 e 14, ele é chamado de querubim ungido e descrito como coberto de pedras preciosas. Isso sugere que, antes de sua rebelião, ele possuía grande beleza e posição no céu. Se a serpente do Éden era essa entidade caída, então, sua presença no jardim não foi um mero acaso, mas sim um ataque calculado contra a criação de Deus. A serpente não chegou com ameaças ou imposições. Sua abordagem foi sutil, questionadora, despertando dúvidas e desejos no coração de Eva. Em Gênesis 3:1, ela pergunta: "Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" Essa pergunta contém um tom de distorção. Deus nunca proibiu Adão e Eva de comerem de todas as árvores, mas apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ao reformular a ordem divina de forma exagerada, a serpente criou um espaço para questionamento. A resposta de Eva também revela um desvio sutil. Em Gênesis 3:3, ela diz: Deus disse: "Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." No entanto, Deus nunca mencionou que tocar no fruto era proibido, apenas o ato de comê-lo. Esse acréscimo pode demonstrar que a dúvida já estava começando a surgir em sua mente. A serpente, então, lança seu golpe final: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." Gênesis 3, 4, 5. Aqui, ela sugere que Deus estaria retendo algo precioso, ocultando um conhecimento que poderia tornar Eva mais poderosa.
Esse argumento despertou o desejo no coração dela. O Nachash não forçou Eva a pecar. Ele simplesmente a fez desejar o fruto. Eva olhou para a árvore, viu que o fruto era agradável, desejável para dar entendimento e finalmente tomou e comeu. Esse momento marca a queda da humanidade, mas também revela como o inimigo trabalha até hoje, manipulando a verdade, semeando dúvidas e apelando para a vaidade do coração humano. Eva havia comido do fruto proibido, mas a tragédia ainda não estava completa. Em Gênesis 3:6, o texto diz que ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O ato de Eva foi impulsionado pela sedução da serpente, mas a decisão de Adão foi consciente. Ele estava ao lado dela e escolheu deliberadamente desobedecer a Deus. Diferente de Eva, que foi enganada, 1 Timóteo 2,14, Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Essa escolha teve consequências devastadoras. Adão não apenas quebrou a ordem divina, mas entregou a humanidade à escravidão do pecado. Em Romanos 5,12, Paulo explica: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado não era apenas comer um fruto proibido, mas desafiar a soberania de Deus. Adão e Eva não apenas desobedeceram a uma regra, eles rejeitaram a confiança no Criador e escolheram trilhar seu próprio caminho, buscando a autossuficiência divina prometida pela serpente. Imediatamente, os olhos deles foram abertos, mas não da maneira que esperavam. Em vez de se tornarem como Deus, perceberam sua nudez e sentiram vergonha. Pela primeira vez, experimentaram o medo e a separação do Criador. O pecado havia entrado no mundo. O Éden, que antes era um paraíso de comunhão perfeita, agora se tornara um lugar de culpa e esconderijo. A relação entre Deus e o homem nunca mais seria a mesma. Adão e Eva haviam comido do fruto proibido e pela primeira vez experimentaram o peso da culpa. Em vez de se voltarem para Deus em arrependimento, esconderam-se entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Mas Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, não os abandonou. Ele os chamou. Onde estás? Esse chamado não era uma busca geográfica, mas espiritual. Deus sabia onde eles estavam fisicamente, mas queria que reconhecessem sua queda. Tremendo de medo, Adão finalmente respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e temendo me escondi, porque estava nu. Então veio a grande confrontação. Deus perguntou diretamente a Adão: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Em vez de assumir a responsabilidade, Adão culpou Eva. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Gênesis 3:12-13. Nenhum deles se arrependeu de imediato, preferindo transferir a culpa. O julgamento foi pronunciado. À serpente Deus declarou: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa foi a primeira profecia messiânica da Bíblia. Deus anunciou que no futuro a descendência da mulher derrotaria a serpente. Isso se cumpriria em Cristo, que esmagaria o poder de Satanás através de sua morte e ressurreição. Mas até esse dia chegar, a humanidade enfrentaria as consequências da queda. Para a mulher, dores de parto e conflitos no casamento. Para o homem, o trabalho árduo e a terra amaldiçoada. A morte física e espiritual agora fazia parte da condição humana. O Éden estava perdido e o homem foi expulso. Mas a promessa de redenção já havia sido lançada. A decisão estava tomada. O homem e a mulher não poderiam mais permanecer no Éden. O paraíso, que antes fora lar, agora se tornara um lugar proibido.
Deus, em sua justiça, não permitiria que os seres humanos caídos tivessem acesso à árvore da vida e vivessem eternamente em um estado de pecado. Gênesis 3:22. Com tristeza, Adão e Eva foram expulsos do jardim. À entrada do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções, impedindo o retorno à árvore da vida. Gênesis 3:24. Esse ato não foi apenas um castigo, mas também um ato de misericórdia. Se o homem tivesse comido do fruto da árvore da vida, em sua condição caída, estaria condenado a uma eternidade separada de Deus. Fora do jardim, a luta pela sobrevivência começou. O solo, antes fértil e generoso, tornou-se árduo e difícil de cultivar. O trabalho, que antes era prazeroso, agora era cansativo e doloroso. A harmonia entre o homem e a criação foi rompida. Além do sofrimento físico, um conflito espiritual começou. A promessa de Gênesis 3:15 indicava que haveria uma batalha constante entre a descendência da mulher e a da serpente. Satanás continuaria a tentar desviar a humanidade de Deus, mas um dia um descendente da mulher esmagaria sua cabeça. A partir desse momento, cada geração enfrentaria o peso do pecado e a necessidade da redenção. O paraíso estava perdido, mas a esperança permanecia viva. O afastamento de Deus teve consequências devastadoras para a humanidade. O pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva começou a se espalhar como uma praga. A harmonia original foi substituída pela luta, pelo sofrimento e pela corrupção dos corações. Adão e Eva tiveram filhos, e entre eles estavam Caim e Abel. A rivalidade entre os irmãos culminou no primeiro homicídio da história. Movido pela inveja e pelo rancor, Caim matou Abel, marcando o início da violência humana. Gênesis 4:8. O pecado já não era um ato isolado, mas um mal crescente que se manifestava de geração em geração. Os descendentes de Caim fundaram cidades e desenvolveram cultura, mas também aprofundaram-se no pecado e na idolatria. Por outro lado, a linhagem de Sete, outro filho de Adão, manteve-se fiel a Deus. Assim, surgiram dois caminhos, o da rebelião e o da fidelidade ao Criador. Com o passar dos séculos, a humanidade se afastou ainda mais de Deus. A terra encheu-se de violência, corrupção e imoralidade. O coração humano estava cada vez mais endurecido ao ponto de Deus lamentar ter criado o homem. Gênesis 6:5-6. Mas em meio à escuridão, sempre havia um remanescente fiel. Deus nunca abandonaria aqueles que buscassem a justiça. Mesmo diante da degradação, ele preparava um plano para restaurar a criação e cumprir a promessa feita no Éden. Diante da corrupção generalizada da humanidade, Deus decidiu intervir. A terra estava tomada pela violência e pela perversidade, e o Criador viu que era necessário um recomeço. No entanto, em meio à escuridão, um homem achou graça aos olhos do Senhor, Noé. Gênesis 6:8. Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava no pecado, ele permaneceu fiel a Deus. Por isso, o Senhor revelou a ele um plano extraordinário. Um grande dilúvio viria para limpar a terra da maldade, mas Noé e sua família seriam salvos. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca gigantesca, capaz de abrigar sua família e uma seleção de animais. O trabalho levou décadas e durante esse tempo Noé advertiu o povo sobre o juízo iminente. Mas ninguém quis ouvi-lo. A humanidade zombou de suas palavras e seguiu vivendo em pecado, ignorando os sinais do que estava por vir. Mateus 24:37-39. Quando o tempo determinado chegou,
Noé entrou na arca com sua família e os animais. Então, as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sem cessar por 40 dias e 40 noites. Toda a terra foi submersa, e tudo o que tinha fôlego de vida pereceu. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também de redenção. Através dele, Deus purificou a criação e deu à humanidade uma nova chance. E ao final, quando as águas baixaram, uma promessa foi selada. Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e o arco-íris se tornou o sinal desse pacto eterno. Após o dilúvio, a humanidade recebeu uma nova oportunidade de recomeço. Noé e seus descendentes povoaram a terra novamente, mas o problema do pecado não havia sido erradicado. O engano da serpente continuava a se espalhar pelo coração dos homens, levando-os a afastar-se de Deus. Mesmo assim, o Criador nunca abandonou seu plano de redenção. Desde o Éden, Deus já havia anunciado que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa profecia percorreu toda a história bíblica, revelando-se ao longo das gerações até se cumprir em Cristo. Jesus veio ao mundo como a luz que dissipa as trevas, resistindo às tentações do diabo e vencendo a morte através do sacrifício na cruz. Na cruz, Satanás acreditou ter triunfado. No entanto, foi ali que sua derrota foi selada. O sangue de Cristo desfez as acusações do inimigo, restaurando o acesso da humanidade a Deus. Com sua ressurreição, Jesus provou que a morte e o pecado não têm a palavra final. Mas a história ainda não terminou. A serpente continua agindo, enganando aqueles que rejeitam a verdade. No entanto, a Bíblia garante que seu destino está selado. Em Apocalipse 20:10, lemos que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. O fim da serpente está decretado e a vitória de Cristo é definitiva. Agora cabe a cada um escolher: viver na luz da redenção ou ser enganado pelas trevas. A promessa de Deus permanece. Um dia, todas as coisas serão restauradas e o mal não terá mais lugar na criação.